Olá, boa tarde, bom dia. Muito obrigado por estarem de novo aqui no canal da Smart City TV. Hoje, com grande satisfação, eu estou com aqui a presença do professor Marcelo Pessoa, da Escola Politécnica de São Paulo, do Departamento de Produção. E o Marcelo vai contar um pouco da experiência dele nos projetos de cidade inteligente e como é que ele vê a parte, basicamente, de transporte urbano, que é um grande tópico na área de cidades inteligentes para a gente discutir aqui hoje. Como sempre, vai ser um bate-papo com a gente. Eu peço a quem nos assiste aí que dê o like no programa, que dê o seu parecer, comentários, enfim. Como sempre, agradeço a presença de todos. Marcelo, muito obrigado por ter se juntado aqui para a nossa entrevista no canal da Smart City TV. E aí o canal está à tua disposição para você se apresentar e a gente conversar com a primeira pergunta, que é: qual o futuro do transporte urbano para as grandes cidades? Ok, muito obrigado. O prazer é todo meu. Agradeço aí o seu convite. Eu tenho estudado essa questão das cidades inteligentes já fazem 7, 8 anos, né? E começou com uma disciplina de graduação e depois a gente começou com um grupo de pesquisa. E um dos assuntos é exatamente a questão do transporte urbano e particularmente em São Paulo é um caos, né? A cidade às vezes ganha prêmio de cidade inteligente, mas nenhuma cidade é inteligente com um trânsito caótico como o de São Paulo, não é? E uma aglomeração do porte de São Paulo, com só no município cerca de 12 milhões de pessoas, ela tem naturalmente um problema sério de mobilidade, né? Então a gente entende que o ideal para uma cidade dessas é você ter transporte de massa e uma estrutura de transporte público que possa oferecer para o cidadão um transporte de qualidade. E São Paulo já tem um programa desse. Eu não sei dizer o número das leis, etc., mas a primeira coisa que surgiu foi uma lei para emissão zero de carbono em 2050. Baseado nessa legislação, teve uma iniciativa da SP Trans, que é trocar a frota de ônibus diesel para ônibus. No início eram ônibus elétricos, né? E depois isso evoluiu, digamos, para ônibus sustentáveis, né? E foi feito um programa muito interessante, porque, como todo mundo sabe, quem circula com os ônibus são empresas privadas que têm concessões. Essas concessões são feitas com licitação, tem, digamos, contratos assinados e regras a serem cumpridas. E o ônibus elétrico hoje ele custa mais caro do que o ônibus diesel. Então, o que o governo fez para conseguir fazer essa migração sem muito problema com relação aos contratos originais? O governo decidiu pagar a diferença. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, já tem isso há alguns anos. Em termos de valores, só para a gente ter uma ideia de números, um ônibus diesel custa na faixa de R$ 1 milhão, um ônibus novo, né? E um equivalente elétrico é quase praticamente o dobro. Esse valor vai baixar, etc., mas em grosso modo é isso. E os ônibus já têm a operadora já tem uma obrigação de trocar os veículos quando eles fazem 10 anos. Então já está no contrato embutida a troca dos ônibus. Só que a regra mudou no sentido de substituir o ônibus diesel por um elétrico. Do ponto de vista da concessionária, o valor é o mesmo, e do ponto de vista do cidadão, ele vai receber um veículo que não tem poluição. Um ônibus elétrico não polui. Não vou entrar em discussão de que a bateria não é sustentável, etc., porque esse é um outro problema. Eu estou falando na operação, uma coisa que eu não mencionei, mas dentro da cidade, um dos maiores poluidores é exatamente o diesel, né? Então, o que aconteceu? O, a operação do ônibus elétrico
ela tem um custo muito menor, porque eles não pagam combustível. Então, a ideia, eu não sei lhe dizer agora como é que está isso nesse momento, mas a ideia era compensar esse ganho, digamos, de operação menor para pagar um financiamento dessa diferença, alguma coisa nessa linha. Deixa eu desculpe te Acontece interromper, que Marcelo, mas eu acho que aí tem um aspecto interessante que as pessoas às vezes não percebem, não levam em conta, é que existem alguns outros benefícios intangíveis aí, mas que têm um custo social muito grande com relação à redução da poluição. A gente recentemente fez um estudo numa cidade do Brasil exatamente sobre esse tema, e um dos aspectos que estavam sendo analisados e estavam tentando medir é o impacto na saúde pública do excesso de poluição, o que sim, doença. causa um aumento de internações, um aumento de uso hospitalar, e ninguém contabiliza isso como sendo um custo associado ao transporte, né? Então, Não, essa é uma outra linha de investigação e pesquisa que está sendo feita para justificar essas diferenças, e como você falou, sem considerar o valor residual da bateria, que é uma outra discussão. sim, exatamente. Mas aí o que aconteceu? As empresas de ônibus, né, começaram a comprar os veículos. Aí começaram a aparecer os problemas, que basicamente são dois. O primeiro deles é o fato de que eu estou deixando de comprar petróleo como fonte de energia e estou alimentando no sistema elétrico. Aí nós fizemos uma conta e, e realmente é só rindo, né? A cidade de São Paulo tem, circulando na região urbana, mais ou menos 13 mil ônibus. Sim. Se eu pegar esses 13 mil ônibus, transformar em elétrico de um dia para o outro, eu acrescento o consumo de energia da cidade o equivalente a um hidrogerador de Itaipu. A gente sabe que Itaipu é uma das maiores hidrelétricas, né, do mundo. Ele só foi superado agora com a da China. Isso, em termos de valores, é mais ou menos 500 megawatts. Então, essa é a carga adicional que vai ser a crescida, digamos, no consumo de energia dentro da cidade por conta de eu mudar a forma de mobilidade dos ônibus. Eu deixo de consumir petróleo e passo a consumir energia elétrica. Por sorte, né, no Brasil, a nossa matriz energética de energia elétrica é muito boa, né? O pessoal fala que a matriz do Brasil é boa, não sei o quê, mais ou menos. Quer dizer, o sistema elétrico é muito bom do país porque, de uma maneira muito inteligente, o país aproveitou o potencial hidrelétrico que tinha, que hoje está praticamente esgotado, né? E fez com que a nossa matriz elétrica fosse muito boa. Mas acrescentar 500 megawatts num período curto é um problema, né? Então, um dos estudos que a gente fez é como é que a gente poderia suprir isso, e é um problema ainda difícil de equacionar, porque o fotovoltaico, por exemplo, ele é muito bom, mas ele é intermitente. E Sim. eu carrego ônibus à noite e eu tenho sol durante o dia. Então, tem essas questões que seria interessante a gente estudar. Nós chegamos a estudar, inclusive, a possibilidade de fazer uma usina híbrida que fosse fotovoltaica e, por exemplo, com bioenergia, de tal forma que as duas juntas se comportassem como se fosse uma hidroelétrica, quer dizer, não intermitente, Uhum. constante, para não criar esse problema na cidade. Bom, esse foi o primeiro problema. O segundo, inclusive o prefeito está muito bravo com a concessionária, né, que é a Enel, mas a distribuição dentro da cidade é um problema sério, porque o sistema é muito antigo. Então a gente vê qualquer tempestade em São Paulo cria um monte de dor de cabeça, ficam muitas
pessoas sem energia, etc. Imagina acrescentar os ônibus elétricos nesse sistema, né? É, tem uma outra questão aí na distribuição também, que é o fato de que uma garagem de ônibus é um consumidor, entre aspas, normal. Quer dizer, ele é um consumidor que não tem um volume de energia muito grande. Só que isso muda de figura quando eu deixo de comprar petróleo e passo a usar energia elétrica. Ele passa a ser um Um grande grande consumidor. consumidor. Tem regras que estabelecidas por limiar disso. Eu não me lembro do número agora, mas uma garagem de ônibus passa a ser um grande consumidor. Que para a garagem é bom porque ele paga energia mais barata, né? O único problema é chegar a energia lá, porque ele não recebe mais tensão baixa, ele começa a receber tensão mais alta pelo fato dele ser um grande consumidor. Esse é o segundo problema da questão. Quer dizer, a distribuição, se a garagem está perto de uma subestação, não tem problema, mas nem todas estão. Então, esse é o segundo problema. E tem o terceiro problema, que é a organização da garagem. Um ônibus diesel, você enche o tanque em alguns minutos. Se for demorado, vai demorar 5 minutos. No máximo 10 minutos. Eu não sei quanto tempo demora, mas é uma coisa muito rápida. É o tempo que a gente leva para encher o tanque de um carro, se bem que o caminhão tem um volume maior, mas é muito rápido, principalmente se a gente comparar com as baterias que temos hoje, que exigem um tempo na faixa de 3 horas, 3 horas, 4 horas. Agora, eu numa garagem com 100 ônibus, aí a coisa complica, porque eu vou ter consumido no mesmo instante uma quantidade grande de energia e eu preciso de pontos de Alimentação, né? abastecimento em paralelo para muitos ônibus, entende? Porque 4 horas é quase que metade do período que ele fica na garagem, né? Então, esse é o terceiro problema que eles precisam, as concessionárias vão precisar reorganizar as suas garagens para poder carregar. Tem uma outra solução que foi adotada no Catar, que são o que eles chamam de bateria de estado sólido, mas isso ainda é muito novo. O que está sendo utilizado hoje, o que está sendo produzido e comprado pelas empresas são as baterias mais tradicionais que exigem esse tempo todo, né? Tem algumas das concessionárias que estão, inclusive, adquirindo os ônibus e eles estão parados, porque não tem como carregar. Não se estudou a possibilidade de usar a bateria substituível, ou seja, vai carregando enquanto o ônibus está na rua, quando chega à noite só troca a bateria e vai embora? Então, esse é um outro problema. Eu já vi essa solução, sabe aonde? Em caminhões, que você põe uma bateria atrás da cabine. Nos ônibus, eu tenho um problema sério de layout, que eu quero otimizar o espaço dentro do ônibus. Eles têm utilizado os ônibus, as baterias embaixo, ou no teto. Tem um modelo da BYD que acho que é no teto. O problema do teto é que o centro de gravidade fica muito alto, Tá. então tem risco, né? Instabilidade, né? E embaixo tem o problema do piso baixo, né? Do ônibus com piso baixo. A cidade de São Paulo roda com 6 modelos de ônibus, né? Desde aqueles grandes articulados até os menores que circulam na periferia, né? Em alguns modelos talvez pudesse ser isso, mas isso é um problema de projeto, de concepção, né, dos ônibus. E que eu me lembre agora, no momento, eu não me lembro de nenhum ônibus que tenha esse tipo de concepção. Eu já vi em caminhão, como eu lhe falei, né? Sim. Ele para numa garagem, ele tira a bateria e coloca outra carregada. Mas, então, a questão dos ônibus elétricos em São Paulo, que a gente tem estudado mais, é essa. A única cidade no mundo que já tem a frota totalmente trocada é a cidade de Shenzhen, na China, que tem uma frota mais ou menos do mesmo porte de São Paulo, são mais de 10 mil ônibus, eu não me lembro do número exato, mas é do mesmo porte de São Paulo, né?
Outra cidade que tem um programa muito interessante é Santiago, no Chile, mas a frota deles é menor, mas também não está toda trocada, né? E tem no Catar também, mas também a frota é muito menor. Eu tenho... É interessante isso. Certo. E o que que você vê como, além do problema do obstáculo elétrico, você acha que existe algum outro problema que não seja a parte tecnológica para a gente tratar desse assunto? Olha, eu acho que tem outras alternativas, né, Sim, ao ônibus elétrico, que seria um ônibus a hidrogênio, sim. né? Na USP, inclusive, tem uma pesquisa, aliás, é um dos projetos de pesquisa maiores lá da universidade, que é de ônibus movido a hidrogênio. E eles usam na verdade, é uma tecnologia extremamente interessante e muito peculiar do Brasil. Por quê? Porque o problema do hidrogênio é aonde que você arruma o hidrogênio, certo? Ou O como ônibus a armazena, hidrogênio. né? Não, não. O como armazena também é um outro problema, né? Não é trivial, mas o ônibus a hidrogênio que eu estou citando aqui, que é o projeto lá da USP, é um ônibus que tem um cilindro de oxigênio, de hidrogênio, perdão, e esse cilindro de hidrogênio é carregado num posto que tem lá dentro do campus, ali na frente da Engenharia Civil, aliás, entre a Civil e o Prédio de Minas, e que tinha um estacionamento ali, eles colocaram uma estação lá. E essa estação, o que que eles fazem? Você coloca álcool e ele faz uma reação, aliás, eu não conhecia esse termo, a reforma do álcool. A reforma do álcool, basicamente, a molécula do álcool é CHHH, não sei quantos Cs e quantos Hs, ele desmonta essa molécula, que eles chamam de reforma do álcool, e o resultado desta reação é o hidrogênio e CO2, certo? O CO2 ele não é soltado de volta para a atmosfera, ele é armazenado, certo? E o hidrogênio é comprimido para ser carregado nos cilindros de hidrogênio do ônibus. E qual que é a ideia deste projeto? É você fazer para cada posto de gasolina, posto de abastecimento, colocar uma máquina dessas que faz essa reação que se chama reforma do hidrogênio. Perfeito. E como o Brasil é um país que tem um monte de postos e neles a disponibilidade do etanol, então eu consigo rapidamente disseminar essa tecnologia do veículo a hidrogênio. Tá? E nesse projeto, a Toyota está participando, porque ela tem aquele veículo movido a Sim, hidrogênio, né? sim. A Raízen também está participando, junto com a Shell, etc., porque eles também têm interesse nesse projeto. Essa é uma alternativa interessante. Tá? Isso ainda está digamos, fase experimental, mas de qualquer maneira tem um ônibus circulando lá de hidrogênio, fazendo função, digamos, de uma tarefa rotineira, digamos, de ônibus. Ele funciona igual aos outros. Era o famoso Tá? circular da USP. É o circular, exatamente. São duas ou três linhas que tem, uma delas que usa esse ônibus, né? Mas é interessante, porque já chegou no ponto de ter o produto Sim, com isso. Tem uma outra alternativa também muito interessante, e que é você, na hora que você tira os ônibus diesel de circulação, uma coisa que a gente estudou no projeto de pesquisa foi como é que eu renovo essa frota. Basicamente, eu tenho duas maneiras. Uma é comprar um ônibus elétrico novo, e o que eu faço com o ônibus velho?
certo? Esse ônibus velho, a gente estava pensando em fazer de duas uma. Ou transforma o ônibus antigo num ônibus elétrico e depois o motor diesel ele é retirado, retificado, porque ele já tem muito tempo de uso, e ele passa a ser um ônibus, um motor estacionário, por exemplo, mas funcionando com biodiesel, porque o biodiesel tem poluição muito menor, né? Porque ele está dentro do ciclo mais curto de recuperação do CO2. Ou, em vez de reformar o ônibus, já faz uma reforma no ônibus, mas mantém o ônibus com biodiesel. E o biodiesel passa a ser, digamos, o combustível desse ônibus, que é bem mais sustentável. Campinas tem uma frota bem extensa de ônibus movidos a biodiesel, né? Sim. Então, são soluções, pelo menos, mais interessantes. Faltou Sei. falar uma coisa da reforma do álcool, e a... mas isso não foi em ônibus, foi numa caminhonete. A Nissan fez um projeto, porque qual que é o truque do veículo a hidrogênio? O veículo a hidrogênio, ele recebe como matéria-prima o hidrogênio, esse hidrogênio entra num reator, esse reator faz uma reação química do hidrogênio com oxigênio, e o resultado é água, que é jogada na atmosfera. Só que a reação química gera corrente elétrica. Essa corrente elétrica é que vai alimentar o veículo. Então, na verdade, o veículo a hidrogênio é um veículo elétrico cujo combustível é hidrogênio, Sim. mas ele recebe uma corrente elétrica, carrega lá uma bateria, e essa bateria alimenta o motor. É um O que sistema que a híbrido, Nissan né? Só que em vez de usar gasolina, usa hidrogênio, né? não é híbrido, porque o híbrido ele tem um motor a combustão dentro Sim, do é carro, verdade, é né? verdade. É. Não é? Agora, o que a Nissan fez foi uma coisa que eu achei muito interessante. Aquele equipamento que faz a reforma do álcool, eu fui atrás disso, eu estudei e achei muito interessante. Quem que fez isso, né? É uma tecnologia brasileira, de um engenheiro da Unicamp, acho que foi o doutorado dele, alguma coisa assim. Ele desenvolveu isso e ele criou uma empresa que se chama, acho que Hytron. Essa empresa é aqui na região de Campinas, né? Acho que é em Sumaré. E a empresa começou a crescer e eles começaram a vender esse equipamento de reforma de hidrogênio, que ele começou a vender hidrogênio para a indústria, para aplicações industriais. Ele não começou com o negócio de mobilidade, pelo que eu entendi. Uhum. Aí ele fez neste projeto, né? E evidentemente a empresa ficou tão interessante que os alemães compraram, né? E hoje é uma empresa alemã. É assim a vida, né? Pois é. Mas, E Marcelo, qual a tua expectativa em termos de a gente atingir determinados níveis de eletrificação da frota no caso de São Paulo? Porque hoje nós temos alguns casos, mas qual é a progressão que você vê? Nós vamos ter 80% da frota em 5 anos, 100% da frota em 15. Como é que você vê esses números? não tem legislação para isso. Tá, Teve uma discussão lá na Câmara dos Vereadores, tinha uma data limite para fazer isso, que era um horizonte de 10 anos. perfeito. Aí o pessoal andou discutindo, que é um monte de interesse que tem em jogo aí, né? Ah, e, em particular, o problema da Enel, que precisa fazer uma modernização dessa distribuição de energia, e também a questão de estar preparado para ter esse volume de energia, então eles acabaram adiando um pouco. Então, o horizonte para ter a frota toda convertida é mais de 10 anos, viu, Lorena? Tá É certo. mais de 10 anos. Mas contando a partir de que data? Não, a partir da data que começou há 2 anos atrás. Tá, então Quer nós dizer, temos ainda 8 anos pela frente, mais ou menos.
Vai ser 35, 37, 2035, 2030. Eu não sei de cabeça esses números, não. Se Ah. tivesse me avisado, tinha preparado isso. Na verdade, não, que é interessante ter essa perspectiva no tempo, né? Claro. Mas teve uma senhora discussão na Câmara dos Vereadores, porque o pessoal fala, não, fica adiando tudo, não sei o quê, mas tinha um problema sério de remodelação da rede elétrica de distribuição, Perfeito. entendeu? Que é um custo de capital enorme para a operadora fazer isso, né? Então, e tem um outro problema, porque a concessão está no fim, etc e tal, e eu, particularmente, hoje de manhã estava numa reunião de pesquisa, a gente estava discutindo isso. Esses editais são muito mal feitos. Eles muitas vezes consideram questões políticas e não consideram questões técnicas. Então, a contrapartida da empresa de concessão, ou de energia elétrica, ou de ônibus, ou não sei o quê, acaba não ficando muito clara e o pessoal acaba fazendo o mínimo para cumprir o contrato. Claro, claro. Esse eu acho que é um dos problemas. Esses editais precisariam ser mais engenheirados, né? Precisam ser mais técnicos para conseguir ter uma coisa de qualidade, digamos, para a população. É Né? ótimo. Marcelo, a gente vai conversando, o papo vai se estendendo. Nós estamos aqui conversando quase o dobro do tempo que a gente imaginou originalmente. E a gente, para não deixar muito monótono para os nossos espectadores, né? Eu queria te agradecer primeiro pelo teu tempo, de falar de um tema tão apaixonante como o transporte público, principalmente para uma cidade como São Paulo, com todos os desafios que ela tem, sua magnitude e imensidão. E acho que é tema a gente até fazer uma outra entrevista depois, só para ver como é que a coisa está progredindo aí, a evolução. E Então, então eu te agradeço aí, deixo aí a TV para a tua despedida e vamos remarcar alguma coisa mais para frente para voltar a ver como é que está evoluindo o projeto. tá bom, então. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem estudado bastante isso, mas tem muita coisa para fazer, viu? Tá certo. Muito obrigado. Bom, e a quem nos assistiu até agora, agradecemos aí, pedimos de novo aí o like e os comentários no canal para a gente continuar fazendo essas entrevistas sobre cidades inteligentes. Até a próxima. Muito obrigado.